Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Valquíria Devitt, sou psicóloga e consteladora familiar. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do MPI, Movimento Primário Interrompido. Eu desejo aprofundar um pouco mais essa técnica, tá? De MPI, é uma técnica das constelações familiares. Porque em todo o meu trabalho, todo esse tempo de atendimento na clínica, sempre recebi muitas demandas de pacientes com queixas de dificuldade financeira, dificuldade de relacionamentos, dificuldade de encontrar o seu próprio lugar, queixas de sentimentos de vazio. E aí muitas vezes eu ficava me questionando assim, né? Eu trabalhava, mas tudo demorava, né? Às vezes a conseguir com que o paciente conseguisse ressignificar. E muitas vezes o paciente não consegue ressignificar, porque ele não encontra algo que dê uma sustentabilidade para ele com relação àqueles sentimentos, né? Até mesmo depressão, né? Bipolaridade. E fica muito na questão assim, é hereditário, é genético, né? E quando eu conheci as constelações familiares, eu conheci o MPI, né? E aí tudo fez sentido. Porque o MPI, ele nos auxilia a olharmos para a nossa relação mãe e pai, né? Que é muitas vezes, né, ou como diz Bert, né, quase todos os pacientes que chegam buscando atendimento psicológico, eles têm um movimento primário interrompido, né, ou com a mãe ou com o pai. Como é que isso ocorre, né? Quando nós nascemos, nós temos uma necessidade muito grande de nos mantermos conectados com os nossos pais, né? Com a mãe, com o pai. E às vezes isso não é possível. Às vezes, em função de uma internação hospitalar da própria mãe, às vezes a criança nasceu e precisou ficar internada no hospital e aí fica aquele tempo longe, né? A criança que vai para a incubadora, né? Então não fica o tempo todo com a mãe, muitas horas passa sendo cuidado pelo pessoal, né? Daquele setor ali e não tem esse vínculo, né? A criança perde aquele fluxo de amor, né? Como o Bert diz, fluxo do amor. E às vezes pode acontecer até um pouco mais tarde também, né? Às vezes pode acontecer porque os nossos pais estão envolvidos, né? Nos seus emaranhamentos, né? Com os seus próprios pais. Então, aqueles pais não estão tão disponíveis afetivamente para aquela criança e ela busca desesperadamente, né? Esse contato, né? Com os pais. Quando isso, por algum motivo, é interrompido, a criança sofre, entra num sofrimento muito grande. E quando ela entra nesse sofrimento, para se defender, ela se fecha. Então, ela se recusa a voltar a fazer esse contato, né, com esses pais. Então, a criança se afasta, se fecha emocionalmente. E aquilo ali, né, segue por toda a vida. E aí, quando chega na vida adulta, essa pessoa tem dificuldades nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos profissionais, com relação à sua profissão, aquele sentimento de vazio constante, né, que não sabe da onde se originou, enfim, a pessoa segue conectada naquele sofrimento, porque faltou o fluxo de amor, né, entre pai e mãe. Então, eu resolvi, né, estudar, me aprofundar mais, né, buscando embasamento teórico e tudo mais dessa técnica. E nós temos o John Bowlby, né, que foi um grande estudioso das relações afetivas dos bebês. Ele desenvolveu a teoria do apego e ele é um psicanalítico. E ali ele evidenciou a real necessidade de todo ser humano, né, desse contato com o pai e mãe. Quando a criança não tem esse contato, né, esse fluxo,
a criança entra num sofrimento, isso é um trauma muito grande para a criança, né? Depois nós tivemos outros também psicanalistas, o Winnicott também trabalhou muito nessa relação mãe e bebê, né? A psicanálise em si, Freud também, né, trabalhava muito essa relação dos filhos, né, com a mãe, principalmente, que é o fluxo mais intenso, até em função de toda a natureza, né? A mãe nos gera, a mãe nos carrega no ventre por 9 meses. Quando a gente nasce, a gente já é colocado diretamente no peito da mãe, né? Para ser nutrido, e essa mãe nos nutre, nos cuida, né? Então, o pai também tem um papel muito importante, né? E a gente vê isso dentro da psicanálise, né? O pai é o que auxilia a fazer a separação, o distanciamento, né, desse bebê com essa mãe, para que esse bebê perceba que ele é um ser único, a mãe outro ser e o pai. Então, o pai ajuda, né, nesse processo. Mas, enfim, dentro das constelações, a técnica do MPI permite que depois, na vida adulta, a gente consiga reconectar esse paciente a esse fluxo de amor, né, ressignificando. E usando técnicas de PNL, hipnose, relaxamento, né. Então, para mim, é um dos movimentos mais importantes dentro da constelação é o MPI, porque no momento que a gente consegue reconectar esse paciente com esse fluxo de amor entre pai e mãe, aquele paciente consegue se ressignificando, reconectando, levando aquele pai e aquela mãe no coração, e ele começa a se desenvolver, né? Ele começa a se libertar daquelas dores, daqueles traumas. Então, por isso, ao meu ver, é fantástica, é uma técnica assim, ó, revolucionária dentro do MPI. E eu acredito muito, muito nos resultados, até porque eu vejo esses resultados com os meus pacientes, né? Então, junto com o IPC, né, nós vamos lançar em breve um curso para aprofundar bem mais essa técnica do MPI, para que profissionais, psicólogos, terapeutas, consteladores tenham uma ferramenta com mais embasamento, né, teórico, com mais técnicas, com um olhar muito mais aprofundado para essa técnica, para que se consiga trabalhar de forma mais objetiva, né, com o MPI. Então, em breve teremos novidades, né, junto com a IPC. E se vocês desejam saber mais alguma coisa sobre o MPI, basta deixar comentários, pode mandar no direct, né, que eu respondo. Estou à disposição, né. E gratidão por este momento. Eu me sinto muito feliz em poder estar desenvolvendo esse trabalho, né? Porque eu percebi, né, o quanto eu ganhei, o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci, né, quando eu comecei a olhar para as minhas questões sistêmicas, me reconectar com mãe, me reconectar com pai, né, e olhar para a vida de uma forma diferente, ok?